Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer ter vocês mais uma vez aqui no nosso encontro, né, no Biologia em Foco, o encontro com a prática científica. E hoje à noite a gente tem mais um convidado. E o convidado dessa noite que vai ser o professor Matheus Bruneto Cari. O professor Matheus, ele é bacharel em Relações Internacionais, é licenciado em História, tem mestrado também em História. Ele também é professor daqui da Unigran, no EAD, e atua nos cursos de História, Geografia, Ciências Econômicas e Serviço Social. Vai trazer para vocês hoje um pouquinho sobre a metodologia científica, falar desse mundo da metodologia científica, como que a gente faz, e agora o que eu vou fazer com meus projetos, tá? Professor Matheus, muito boa noite, é um prazer receber você aqui no nosso encontro. Espero que você consiga utilizar desse espaço aqui para deixar todo mundo bem inteirado da metodologia científica, tá bom? Fique à vontade e, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Bom, boa noite, pessoal. Agradeço o convite da professora Gisele, um desafio bastante interessante, né? Que eu venho de um campo bastante diferente do campo de vocês, que é a biologia, mas no fim das contas a gente precisa conversar sobre metodologia de pesquisa e eu tenho algum trânsito já na metodologia e então me veio esse desafio e eu aceitei, muito honrado, esse convite, né? Então, a professora Gisele já me apresentou, mas eu refaço. Eu sou o professor Matheus Bruneto Cari, sou professor da Unigran EAD também. E hoje, então, a gente vai conversar um pouco sobre metodologia de pesquisa, né? Basicamente, o que chegou até mim era a ideia de conversar com vocês sobre como fazer o projeto de pesquisa ou quais elementos estão, portanto, presentes no projeto de pesquisa. Dado que quando chega lá perto de fazer o TCC, chega no ano de fazer o TCC, né, no último ano, no momento de entregar os trabalhos, a gente tem sempre essa dúvida que nos cerca, né? O que eu faço agora? Ao passo que um projeto de pesquisa bem montado acaba sendo o nosso alicerce, né? Nosso alicerce e nosso guia, porque a gente fundamenta a pesquisa nele e quando a gente se perde, a gente volta a ele para achar o caminho, né? Então, é basicamente nesse sentido que a gente começa a pensar a nossa proposta aqui hoje, né? Antes da gente entrar para tratar do objeto, aliás, do objeto central aqui da nossa conversa, que é a formulação de um projeto de pesquisa, eu sempre começo conversando a, um pouco sobre filosofia da ciência, sobre o que a gente chama de epistemologia, para a gente tentar entender dentro de que arcabouço ou de que contexto, digamos assim, a gente conversa sobre pesquisa, né? Então, é muito importante que a gente pense um pouco na gênese da ciência moderna, que é, no fim das contas, onde estamos inseridos quando vamos pensar, né, as nossas pesquisas e os nossos processos aí, de desenvolvimento de pesquisa. Tá? Então, quando a gente pensa na gênese da ciência moderna, invariavelmente, a gente está remetendo ao período do Iluminismo, né? Que é onde a gente tem o principal momento ali do nascedor do que hoje a gente compreende como a ciência moderna, né? É o que a gente chama lá de século das luzes, né? Porque é naquele momento que se colocava a necessidade de que a razão se sobrepusesse a qualquer explicação teocêntrica sobre os fenômenos naturais e sociais que ocorriam na sociedade, né? Então, os fenômenos explicados pela centralidade da vontade de Deus começam a dar lugar a fenômenos explicados racionalmente, em que as variáveis são colocadas em perspectivas para se explicar nexos causais que levam a determinado acontecimento natural ou que levam ao acontecimento de determinado fenômeno social, né? Então, nesse momento, os estudos que buscam explicar fenômenos naturais ou sociais começam a requerer para si uma espécie do que nós podemos chamar de estatuto da verdade, tá? Então, esse estatuto da verdade está fundamentado na ideia de racionalidade, né? De pensamento racional. Então,
Se passa a entender, então, que a ciência, sob esse estatuto da racionalidade, que quer para si a verdade, deve suprimir as explicações religiosas, né, teocêntricas, e já na Renascença, um pouco antes, né, um século antes, se tinha esse movimento que foi suprimido de substituição das explicações teocêntricas por explicações racionais, né? Então, a ciência ela tem a sua gênese nesse contexto, né? Mas é muito interessante pensar, e aí para vocês também desenvolverem a prática científica de vocês nos seus projetos enfim, nas pesquisas que eventualmente vocês forem desenvolver, quem optar por seguir uma carreira dentro da universidade, que quiser produzir artigos, né? É importante pensar o que é essa ciência moderna, né? O que é a ciência moderna, portanto? Ou o que é ciência? Que aí é o trabalho de filosofia da ciência, de raciocinar, de pensar, de tergiversar sobre a ciência em si, né? Sobre o que a gente chama, então, de epistemologia, que é o estudo do próprio conhecimento, né? Epistemologia, episteme, conhecimento, logia, estudo do próprio conhecimento, estudo do conhecimento, né? E é muito interessante que quando a gente pensa em ciência, e muito balizado pela ciência dentro do paradigma da modernidade, ciência passa a ser compreendido como algo que está muito distante da gente, né? Então, quem é o cientista, né? Se eu pergunto para vocês o que é um cientista ou quem é o cientista, o que vocês imaginam? Invariavelmente, vocês vão imaginar uma pessoa dentro de um laboratório, na verdade, de jaleco, que lida com diferentes elementos para chegar a conclusões específicas, né? Então, quando a gente fala em ciência, e a principal crítica da pós-modernidade à ciência moderna é, de fato, que a ciência a gente imagina algo que está longe da gente, né? A gente imagina, então, esse cientista, às vezes maluco, né, dentro do... E já vem aquela imagem do Einstein com a língua para fora. Então, a gente estereotipa o cientista porque a gente entende que a ciência está longe da gente. De fato, esses estereótipos nos levam a entender que o cientista ele é uma pessoa muito diferente da gente, né? A pessoa que manipula o objeto científico, né, e que trabalha dentro de um laboratório. Se a gente for pegar as ciências naturais, que é o caso de onde vocês estão inseridos, a gente vai pensar o cientista como algo longe, distante da gente, né? E que é muito diferente da gente. Mas é importante ter em mente que, sim, de fato, o pensamento científico, racional, inteligível, que leva em conta metodologia, ele exige sofisticação, ele exige dedicação, mas, sobretudo, implica em especialização, né? Então, os processos que a gente desenvolve ao longo da nossa formação dentro desse paradigma, a gente faz uma graduação, depois a gente faz uma pós-graduação, depois outra pós-graduação, tudo no sentido de se especializar, tá? Então, o cientista, no paradigma da ciência moderna, ele se caracteriza por ser um especialista, ao passo em que ele domina muito sobre um assunto específico, né? Então, a gente pode dizer que o cientista, ele, tal qual pessoas normais, ele é uma pessoa que tem a especialização de potenciais comuns em todos, né? Mas por que a gente pode dizer isso? Porque a gente também pode raciocinar sobre o que existia antes da ciência, né? Antes da ciência imperava o que a gente chama de senso comum, que até dentro da academia se fala, não, mas isso aí é senso comum, até às vezes de maneira pejorativa. Mas o senso comum, a ciência em si é uma gênese do senso comum, é a evolução do senso comum. Porque o senso comum é o conhecimento do cotidiano que a gente usa, que a gente não sabe que tem, mas usa cotidianamente, né? Então, eu vou usar um exemplo bem simples para vocês entenderem o que é o senso comum, tá? A dona de casa, uma dona de casa que vai ao mercado, e vamos imaginar que ela não fez uma faculdade, ela não se especializou, mas ela vai ao mercado para fazer a sua feira semanal, e lá, quando ela vai no mercado, ela tem que escolher os alimentos que são mais saudáveis, né? Ela entende quais são os mais saudáveis. Se ela entende quais são os mais saudáveis, ela está usando, dentro da lógica do senso comum, um conhecimento da biologia, de qual alimento vai ser mais saudável, qual vai ser o melhor para ela e para a família dela. Mas, da mesma forma, ela tem que fazer uma relação de custo-benefício, tá? Então, qual alimento
que eu vou levar pelo menor preço, que vai me render, que vai me sustentar. Então, quando ela faz essa análise de custo-benefício, no fim das contas, em última instância, ela também está fazendo uma consideração de economia sem saber que está fazendo, né? Então, isso é o senso comum, né? Então, ela usa um conhecimento da economia, né? Que ela faz uma relação custo-benefício, né? Daquele produto, ela faz quase que uma análise de custo e oportunidade, ou seja, o que ela tem que abrir mão para obter outra coisa, mas ela faz sem saber que faz, né? Isso é o senso comum. Então, esse exemplo da dona de casa é muito interessante para a gente pensar nessa questão. Outro exemplo que é muito legal, que é um antropólogo chamado Ivan Pritchard, ele fez alguns experimentos, ele viveu com tribos africanas, né? E nessa convivência, ele sempre se confrontava com um místico dentro de explicações que exigiriam uma racionalidade. Então, ele vivia, então, nessa intersecção entre a ciência e o senso comum, né? Um menino tropicou num toco, que é muito comum na África, naquela região que ele estava, que tinha muito toco. O menino tropicou no toco e disse que ele tropeçou no toco porque ele tinha sido amaldiçoado. O antropólogo logo diz para ele, não, você tropeçou no toco porque você foi desatento, né? Aí ele falou, não, mas eu só estou desatento porque eu fui amaldiçoado. Ao passo que ele não fez asepsia daquela ferida, do tropeção que ele levou, a ferida infeccionou. E aí o menino usou esse efeito, né? Ele usou isso para confirmar a tese dele de que ele tinha sido amaldiçoado. Então ele disse para o antropólogo que veja como eu fui amaldiçoado. Eu posso não ter tropeçado por maldição, mas a ferida ter infeccionado foi uma maldição, porque não é da natureza das feridas infeccionar, né? O antropólogo sabia que a ferida infeccionou exatamente porque ele não fez a asepsia correta, né? Então, se ele tivesse como demonstrar que colônias de bactéria cresceram ali exatamente porque não foi feita a asepsia correta, ele estaria fazendo uma relação causal e, portanto, uma relação que está dentro do paradigma da ciência e não do senso comum. Então, o menino que tropeçou no toco explica isso através de uma maldição, porque a ferida infeccionou, ele representa o senso comum. Os fatos conhecidos disso são: o menino bateu o dedo no toco, né? 2, a ferida infeccionou e não cicatrizou, né? A questão então, como que se explica os dois fatos concretos, né? Ou por que eles aconteceram, né? Então, como que se explica isso? No senso comum, vai se dizer que isso aconteceu porque o menino foi amaldiçoado, enfeitiçado, né? A explicação científica, ela diz que o menino foi desatento, primeiro, uma obviedade, e também a falta de sanitização ali da ferida levou à infecção, né? Então, a ciência, diferentemente do senso comum, através do método científico, ela pode falsear o motivo da infecção. Isto é, ela pode verificar, né, através de experimentos ou análises microscópicas, o porquê a falta de limpeza levou à infecção da ferida, né? Então, é exatamente por isso que nós acreditamos na ciência, porque a ciência consegue testar as hipóteses e mostrar essas hipóteses a partir desses testes e falseá-las e torná-las tese, né? Então, a ciência reclama para si esse paradigma de racionalidade. Agora, se a hipótese não pode ser falseada, se a hipótese do menino não pode ser falseada, ele precisa acreditar nela, né, que ele foi amaldiçoado. Pela ciência, a gente pode falsear, ou seja, testar. Falsear é o mesmo que testar. Então, o porquê infeccionou a ferida? Então, é essa analogia. A ciência consegue mostrar um nexo e o porquê da ferida ter infeccionado. Então, essa é a diferença entre ciência e senso comum. Por isso que quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, e aí eu já vou caminhando para os elementos do projeto, quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, importa pouco o que vocês acham como opinião pessoal. Importa mais o que vocês conseguem comprovar a partir de metodologia científica, tá? Então, o tratamento metodológico ao objeto que vocês vão escolher é o que valida o seu trabalho, tá? Ao passo que a nossa opinião ela é secundária. Ela é secundária ainda mais se nós não alicerçarmos
na metodologia científica, né? Então, é muito comum, e eu até brinco com os meus alunos, quando eu trato de epistemologia, do estudo da ciência, né, quando faço essa reflexão quase que filosófica, que quando a gente tem aquelas expressões, não, mas essa é a minha opinião, mas é a sua opinião baseada em quê? Eu tive professores que eram mais radicais, que diziam assim, a sua opinião não vale nada. Não vale nada se ela não for embasada, né? Claro que opiniões embasadas valem, obviamente. Mas eu só queria mostrar para vocês que o senso comum, né, a ciência em si, ela é a gênese do senso comum, ela é a transformação do senso comum, ela é a disciplinarização e o processo de usar as explicações do senso comum através de uma metodologia que consiga demonstrar a relação entre variáveis e os efeitos daí decorrentes. E para fazer o projeto de vocês vão precisar exatamente de metodologia científica. Vocês vão precisar dessa disciplinarização, né, para desenvolver o projeto de pesquisa de vocês. E é agora que a gente fala um pouco sobre o projeto de pesquisa, né? Então, quando a gente trata de um projeto de pesquisa, o que vocês imaginam por projeto, né? O projeto, ele não funciona, ele não funciona só para fins acadêmicos, né? Um projeto bem construído, ele é importante em qualquer etapa da nossa vida, né? Para a gente atingir objetivos de curto, médio ou longo prazo, né? Então, fazer um projeto para escrever um trabalho de conclusão de curso, para escrever uma dissertação ou uma tese, é fundamental em termos de organização e de saber por quais caminhos vamos. Então, o projeto indica exatamente um plano bem esquematizado, bem construído, e que leva em consideração diferentes elementos para se chegar a um objetivo final, que é o trabalho realizado. No geral, um projeto de pesquisa, ele tem alguns elementos que não podem ficar de fora do projeto, porque são eles que vão dar corpo ao trabalho final. Então, se vocês quiserem, quem estiver aí só escutando, mas quem estiver aí com um caderno, alguma coisa, quiser ir anotando, que depois pode ajudar vocês, tá? Então, os elementos são tema, objeto, que são facilmente confundidos, mas eu vou mostrar para vocês que são coisas bastante distintas. Então, tema, objeto, problema, perguntas de pesquisa, hipótese, objetivo geral, objetivos específicos, justificativa, um referencial teórico, metodologia, que você vai usar, e, por fim, um cronograma para você se organizar. Então, são elementos presentes no projeto que fazem quão mais desenvolvidos esses elementos dentro do projeto, melhor ele vai ser, possivelmente melhor será o trabalho também, tá? Então, vamos passar elemento por elemento. Primeiro, o tema. O que é um tema? O tema, ele pode ser traduzido como grande assunto. Veja só, grande assunto. Não esqueçam que lá na ciência, o que caracteriza o cientista é especialização, e especialização remete a recorte. Então, grandes assuntos dificilmente vão ser bem tratados, eles precisam ser recortados, precisam ser menores. Mas, para a gente transformar eles em algo menor, a gente precisa primeiro ter o grande assunto. Eu costumo indicar para os alunos, né, que o teu tema, na área que você está estudando, é aquilo que você mais gosta na sua área. Então, vocês da biologia, quando você pensa em biologia, o que mais te instiga a estudar? O que mais te dá vontade de estudar? O que te leva a querer estudar a biologia? Se vocês estiverem com o caderno aí, quem tiver com o caderno, fecha os olhos agora e pensa, o que eu quero com a biologia? O que eu mais gosto na biologia? De olhos fechados, escreva o que vem primeiro na tua cabeça. Esse é provavelmente o seu tema, tá? Então, vamos dizer que vocês escreveram um tema muito amplo aí, escreveram sobre sustentabilidade, digamos assim. Veja só, sustentabilidade é um assunto muito amplo, muito, muito, muito amplo, né? Ele requer ser recortado, ele precisa se tornar algo menor.
Porque se você for escrever sobre sustentabilidade num trabalho de conclusão de curso, você vai precisar praticamente fazer uma antologia. Você vai ter que escrever livros de 1000 páginas ou mais. Não é o caso. Não é o caso em nenhum trabalho que a gente faz. Então, vamos lá. Se você pensou nesse tema que você tem aí, você precisa transformar ele em algo menor, tá? E esse processo de transformar o tema em algo menor, nós damos o nome de objeto. Objeto, ou se preferirem, delimitação do tema. Lê-se objeto. Então, o que eu disse para vocês é, o grande assunto é muito grande, para ser bastante redundante, para vocês pesquisarem. Tá? Ele é muito amplo. Você precisa delimitá-lo, recortá-lo ou ainda diminuí-lo. Precisa deixar ele menor. Então, ele está grande, você precisa recortar e deixar ele menor. Esse recorte, portanto, nós damos o nome de objeto. Tentem recortar esse tema que vocês escolheram em um objeto. Tá? Por exemplo, sustentabilidade. Né? Não sei se é o tema que alguém pensou, mas enfim. Se eu for pesquisar sobre sustentabilidade, vai ser muito grande, como eu disse para vocês. Eu preciso recortar a sustentabilidade. Percebam que talvez eu aqui não vou conseguir ser preciso, porque eu pensei nisso agora. Como eu deixo o tema, o grande assunto, sustentabilidade menor? Eu vou olhar uma particularidade desse tema e eu vou pesquisar sobre ela. Então, por exemplo, os desafios da sustentabilidade, os desafios da sustentabilidade em políticas ambientais, em governos que não respeitam políticas ambientais, por exemplo. Veja só, um grande assunto da sustentabilidade, você deixou ele bem menor, não é verdade? Então, você saiu de sustentabilidade para sustentabilidade analisada sob a ótica de governos que não respeitam políticas ambientais. Se tornou muito menor para você pesquisar, mas muito menor. Se tornou menor, é mais fácil agora, olhando para esse grande assunto delimitado, recortado, portanto, objeto, é mais fácil vocês olharem para ele agora e fazerem o mais importante de um projeto de pesquisa e de um trabalho acadêmico, né? Trabalho científico, que é perguntar algo ao objeto. Essa pergunta nós damos o nome de problema. Então, não se assustem se eu perguntar para vocês qual é o seu problema. Eu não quero saber qual é o seu problema. Qual é o seu problema? Ou seja, que pergunta você quer responder? Vocês lembram de uma propaganda da Futura? Isso acusa um pouco a idade da gente. Tinha propaganda da Futura. Não são as respostas que movem. Eu lembro eu pequenininho assistindo TV, passava essa propaganda. E aquilo ficava matutando na minha cabeça. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas, perfeitamente. Toda resposta advém de uma pergunta. O cerne de uma resposta está, portanto, numa pergunta. Né? Então, a gente precisa perguntar ao objeto alguma coisa. Ao passo que sem essa pergunta a gente não vai a lugar nenhum. Porque a pergunta é: qual pergunta você quer fazer ao objeto, mas o que te instiga a pesquisar esse objeto? Qual curiosidade, qual dúvida, qual inquietação esse objeto te desperta? Então é o problema, lê-se pergunta de pesquisa, que nos leva a pesquisar. Tá? Sem um problema, não há um trabalho científico. Tá? Então nós precisamos ter um problema. Porque sem problemas, não temos soluções. Para que soluções se não há problemas? Mais do que isso, sem problemas não há progresso. Tá? A maioria das invenções da humanidade e dos avanços que nós temos em termos de qualidade de vida, em termos de transformar o meio às nossas pretensões nem sempre altruístas, vem da nossa necessidade de progresso e da nossa necessidade de responder perguntas, né? Da nossa curiosidade. O ser humano é um ser curioso. A própria definição de cultura, que é o que nos faz humanos, né? A própria definição de cultura vem de uma pergunta. Cultura é a nossa
capacidade de dar resposta a necessidades práticas. Afinal, não é biológico do ser humano, por exemplo, sentar em cadeiras em uma mesa para almoçar ou para ter uma refeição. Em algum momento, algum grupo social, algum grupo de seres humanos diz, poxa, está desconfortável, nós temos um problema, vamos dar uma resposta, vamos comer sentados em mesas em cadeiras em mesas. Isso é o que nos faz seres culturais, a nossa resposta a perguntas e a necessidades. Tá? A cultura vem de uma pergunta, e aí a nossa condição de replicar isso é exatamente a nossa condição de transmitir conhecimento de geração em geração. Então, vamos tentar aí, a partir desse grande assunto e desse objeto, que eu tenho certeza que vocês já pensaram, vamos tentar desenvolver uma problemática. Que pergunta vocês querem fazer para o objeto? Se eu pegar o exemplo que eu estava citando, como governos que não respeitam políticas ambientais prejudicam uma perspectiva de crescimento sustentável. É uma pergunta ampla ainda. Como? Ou por quê? Por quê? E aí é nesse momento, veja só, como ou por quê? É nesse momento que vai te levar à necessidade de pesquisar para responder. Aí você vai dizer assim, tá, mas poxa, eu ainda estou em muita dúvida quanto a como eu vou responder essa pergunta que eu estou fazendo. Aí é nesse momento que a gente tem que dar uma resposta prévia a essa pergunta, algo que a gente já imagina, né? Então, primeiro a gente olha para onde a gente quer chegar, tem essa pergunta, a gente olha para onde a gente quer chegar e dá uma resposta prévia, né? A resposta prévia para essa pergunta se chama hipótese, tá? Hipótese. Que é, de fato, essa resposta prévia ou que a gente pode chamar de ideia central. A ideia que nós temos para responder a pergunta que nós mesmos criamos. Essa pergunta, só para retomar um pouquinho, ela pode surgir por uma curiosidade, mas ela também pode surgir por uma lacuna, ou seja, um espaço, um vácuo deixado por algum outro estudo que passou de maneira en passant por isso, não se preocupou demais. Então, a hipótese é a nossa resposta prévia. O que isso quer dizer? Que se a gente tem uma pergunta, a gente precisa de uma resposta. Ponto pacificado, tudo bem. Mas como que você vai responder se você ainda não fez o trabalho? Né? Então, você vai dar essa resposta prévia, provisória, que vai, de alguma maneira, dar uma resposta inicial ao problema. Qual que é o seu próximo passo, então? O seu próximo passo é falsear a hipótese, que é o que a ciência faz. É ir lá e olhar na prática, através da pesquisa que você vai fazer, se aquela resposta prévia que você colocou se confirma ou não. É o processo de falseamento. Veja bem, se você for lá e pesquisar e chegar e mostrar que aquela sua resposta faz sentido e que é naquele caminho mesmo que a pesquisa se construiu, a sua né, prefixo hipotese, se torna uma tese. Tá? Então, de hipótese se chega a uma tese. Na história, quando eu fiz o mestrado, né, eu lembro que uma professora falou assim, que ela perguntava para o pessoal do doutorado, porque no doutorado o pessoal escreve tese, né? Qual é a sua tese? Os caras ficavam desesperados, mas na verdade ela estava fazendo uma pergunta que não era possível responder. Eles poderiam responder qual era a hipótese deles, porque a tese eles só vão chegar no final, né? Eles só vão confirmar as hipóteses no final. E aí um colega uma vez falou para mim assim, na história a gente não trabalha com hipótese. Eu falei assim, quê? A gente não trabalha, porque como que você vai lançar hipóteses ao passado? Aí eu falei, mas então por que vocês querem escrever teses? Você só chega em teses se você tem uma hipótese, né? Então, é a ideia de dar uma resposta prévia. Então, pegue o objeto, pegue o grande assunto, a delimitação dele, a pergunta que você fez e tente dar uma resposta prévia. Eu confesso que desse objeto e dessa problemática que eu desenvolvi, eu tenho pouca ideia de uma resposta prévia, mas eu diria que um governo que é contra políticas ambientais torna o ambiente institucional para
o desenvolvimento de debates de crescimento sustentáveis muito difícil. É uma ideia que eu tenho. Então, eu teria que pesquisar isso. Realmente isso acontece? Será que o governo que tem restrições a políticas ambientais consegue, de fato, mexer na institucionalidade a ponto do desenvolvimento sustentável se tornar inalcançável? Né? Então, eu vou ter que pesquisar isso. Né? É o que vocês teriam que fazer. Então, diante dessa resposta prévia, tentem chegar... aliás, diante do seu problema, tentem chegar nessa resposta prévia. Tá? É um exercício. Se vocês quiserem ir anotando já, porque o processo de pesquisar, o processo de fazer um trabalho vem muito com insights mesmo, vem com coisas que vêm chegando na cabeça da gente e que a gente tem que estar atento para desenvolver. Eu lembro que fazendo os meus trabalhos, artigos e TCC e depois dissertação, quando eu tinha uma ideia, eu corria pegar um gravador de voz e eu gravava. Né? Eu gravava porque... eu tinha um gravador de voz, né? Agora tem o celular, é bem mais simples. Eu gravava porque eu tinha na cabeça que depois o que lá podia sair da minha cabeça, né, e não voltar mais. Então eu tinha esse medo, eu ia lá e gravava. São estratégias que a gente vai desenvolvendo ao longo do processo, tá? Então, assim, hipótese, se confirmada, se falseada e confirmada, se torna uma tese, tá? Só que é muito possível que depois que vocês derem uma resposta prévia, possam surgir perguntas secundárias, que não são a pergunta central que estão lá no problema. A essas perguntas nós damos o nome de perguntas de pesquisa. Por exemplo, mas dentro lá daquele objeto da sustentabilidade, mas como que seria prejudicado o desenvolvimento sustentável? Eu falo, pô, isso é uma pergunta secundária, eu vou aqui anotar. Tá? Então você vai anotando essas perguntas que, em tese, são secundárias, que estão orbitando em torno do seu problema e da sua hipótese. Né? Então, veja bem, um outro elemento, que é a sequência do projeto de pesquisa, que, de fato, é um problema quando os alunos vão montar o projeto, me parece que há uma incompreensão desse elemento específico, é o objetivo geral e os objetivos específicos. Mas veja que simples é. O que é um objetivo? O objetivo é o local onde você quer chegar. Tá? Então, diante do objeto, diante do problema e diante da hipótese, da resposta prévia, qual é o seu objetivo? Você fez tudo isso até agora, qual deve ser o seu objetivo? Se você já escolheu o grande assunto, perfeito? Se você já conseguiu recortar o seu grande assunto e torná-lo um objeto. Se você já conseguiu pensar numa pergunta ao objeto e já deu uma resposta prévia, o seu objetivo deve estar relacionado a esses elementos e mais especificamente a sua resposta prévia. Tá? Então, o objetivo geral de um trabalho, de um projeto de pesquisa, nada mais é do que a intenção clara de quem está pesquisando de verificar se a hipótese está correta, se confirma ou não. Então, o objetivo, por ser um objetivo, deve estar sempre no infinitivo, verificar, analisar, confirmar. Então, o objetivo ele deve estar nesse sentido de verificar, observar, averiguar se a hipótese, ou seja, se a resposta prévia que eu dei é isso mesmo. Então, meu objetivo é averiguar, observar ou verificar se um governo que atua contra políticas ambientais prejudica a curto ou longo prazo o desenvolvimento sustentável. Objetivo geral. Verificar se a hipótese se confirma. Na prática é isso. Tá? Aí tem um outro elemento que também gera uma confusão. Então, o objetivo geral é um só. É só um. É verificar, averiguar ou observar se a hipótese se confirma. Os objetivos específicos, vocês não lembram que eu falei ali que depois que você tem a sua hipótese, começam a talvez surgir perguntas secundárias, que são as chamadas questões de pesquisa ou perguntas de pesquisa secundárias? Os objetivos específicos nada mais são do que verificar se essas perguntas. O objetivo geral responde à hipótese central. Tá? E
os objetivos específicos é observar cada uma dessas perguntas. Observar como que um governo pode prejudicar o desenvolvimento sustentável. Averiguar se algum elemento presente aqui atua no resultado final. Coisas desse tipo, tá? Então, objetivos específicos, averiguar as perguntas de pesquisa secundárias. Objetivo geral, verificar o central do trabalho, que é a ideia central, ou seja, verificar se a hipótese se confirma. Seguindo, e aí já do meio para o final, a gente tem a justificativa. Isso é muito importante, por quê? Porque é o momento de você dizer por que o seu trabalho é relevante. Por que o seu objeto, o seu problema, a sua hipótese, o seu objetivo são relevantes para o campo que você está inserido? Aí é o seguinte, é tanto uma justificativa sobre a relevância teórica, ou seja, por que esse trabalho é importante diante de outros objetos que nós temos. Também uma justificativa para o campo do conhecimento, então como ele contribui para a área na qual você está inserido. E uma justificativa também de cunho pessoal. Então, por que eu pessoalmente tenho interesse nesse tema? Que é muito importante. Esse elemento, óbvio que esse elemento em trabalhos de conclusão de curso, ele é importante, mas ele não é elementar no sentido de ser aprovado ou não um projeto de pesquisa. Mas, por exemplo, se você vai fazer um trabalho depois e você quer um financiamento, quer uma bolsa, quer alguma coisa do tipo, a justificativa ela é fundamental, porque é onde você vai tentar convencer as pessoas da relevância daquilo que você quer pesquisar. Então, lembre-se, na hora de fazer a justificativa de vocês, 3 parágrafos bastam. Qual que é a relevância teórica? Qual que é a relevância para o campo da biologia, que é os casos de vocês? E qual é a justificativa pessoal que eu dou? Né? Como que isso é importante para mim também? Né? Então, ficaria muito interessante uma justificativa bem construída. Tá? E aí a gente chega num dos elementos, né, que são a pedra no sapato do pessoal que faz... tem que fazer TCC e antes tem que fazer o projeto, que é o referencial teórico. Fala, ai meu Deus, teoria, né? Fala de teoria, o pessoal começa a se descabelar. O referencial teórico nada mais é do que você fazer um compêndio, ou seja, juntar algumas abordagens teóricas que você acha que são importantes para você analisar o objeto. Aí você diz, pô, mas teoria ainda é um negócio meio obscuro para mim. Cara, uma teoria nada mais é do que uma lente pela qual você enxerga a realidade. Tá? Nas ciências sociais é um pouco mais perceptível essa analogia que eu vou fazer com a lente, né? Então, se você tem um objeto e você quer analisar aquele objeto, a depender da lente que você coloca, então, por exemplo, eu uso óculos, certo? Se eu tirar o meu óculos e eu olhar aqui para a tela, eu vou ver tudo embaçado, e é verdade, eu vejo tudo embaçado mesmo. Quando eu coloco o meu óculos, eu tenho uma lente, através dela as coisas melhoram. A realidade, ela é muito complexa, e os objetos que nós queremos pesquisar, eles são muito complexos. Tá? Eles são complexos ao ponto de que se a gente tentar compreendê-los na sua totalidade, sem um modelo teórico para enxergar esses objetos, a gente se torna impossível analisá-los. Vocês já perceberam, por exemplo, hoje eu estava assistindo um documentário sobre vento solar. Calhou de eu estar passando lá e ver esse documentário, assistir um pouco sobre. Então, os astrofísicos lá, eles estavam tentando compreender por que o vento solar, quando sai do Sol, das crateras do Sol, ele ganha velocidade. Porque, em tese, qualquer efeito proveniente de uma fonte de energia deveria ser desacelerar. Mas os ventos solares, eles aceleram quando saem das crateras do Sol. E eles queriam entender o porquê. Existiam diversas teorias. A depender da lente que eles utilizavam, eles chegavam a hipóteses de uma forma e a hipóteses de outra forma. Então, a teoria é uma lente que a gente coloca, e a partir dessa lente, a gente enxerga a realidade de uma determinada maneira.
Um exemplo nas ciências sociais. Se eu olhar para a sociedade como um objeto complexo, utilizando a lente do marxismo, eu vou entender uma sociedade baseada em relações materiais de exploração e dominação, em que burgueses exploram proletários que vendem a sua força de trabalho, certo? Se eu olhar a partir de uma lente weberiana, por exemplo, aí outra teoria, eu posso olhar a partir dos tipos de dominação, né? Segundo os quais Weber entende que existem formas de governança, formas de se cooptar grupos e de exercer o poder que passam pela tradicionalidade, passam por uma liderança carismática ou passam por uma legitimidade legal. Então, são formas distintas de se enxergar a mesma sociedade, a partir de lentes diferentes. Então, a teoria é isso. Então, o referencial teórico de vocês é basicamente qual lente vocês vão usar para entender aquele objeto. Né? E aí, vocês podem conversar teorias, né? Discutir, né, tal teoria dialoga com outra teoria, e você vai construindo isso. É muito importante, é um elemento muito importante do trabalho, por quê? Porque sem um referencial teórico, o seu trabalho ele fica fraco em sustentação e sem legitimidade também. Lembra que eu falei que a opinião da gente pura e simples não vale nada? O momento de usar teoria é exatamente para dar legitimidade ao que a gente está tentando dizer. Tá? Aí, pessoal, a gente chega em outro elemento, já caminhando para o final, que é um elemento bastante também que gera dúvida nas pessoas, que é a metodologia. O que é a metodologia? Metodologia, método, né, vem do como, e metodologia é o estudo, né? Então, o estudo e logia, aliás, é o estudo. Então, o estudo do como fazer. Então, a metodologia é como fazer. A pergunta geralmente é um porquê. E a metodologia é como. Então, você tem um problema, aliás, você tem um objeto, um problema, uma hipótese e tem objetivos, certo? Perfeito. Mas como que você vai operacionalizar isso e como você vai fazer a sua pesquisa? Quais métodos você vai usar? Então, a metodologia é você dizer que você vai usar de um método específico para chegar no falseamento da sua hipótese, para verificar a sua hipótese. Então, por exemplo, trabalhos de conclusão de curso nas ciências sociais, geralmente a gente usa a metodologia de revisão bibliográfica, que é uma metodologia simples, em que você tendo um objeto, um problema, uma hipótese e os objetivos, você vai conversar diferentes leituras, diferentes autores que já olharam para esse objeto, vai dizer, olha, eles pensam assim, assim, assado, caminham por aqui, então nós podemos ver que a gente tem uma estrutura específica de pensamento aqui, e que o que eu estou propondo caminha nesse sentido também. Né? E aí, obviamente, que existem metodologias particulares do campo em que vocês estão, que eu não me atrevo a entrar porque eu não conheço. Né? Mas aí a gente tem, por exemplo, que vocês vão ver muito, uma pesquisa qualitativa, que vai tratar que vai lidar com dados qualitativos, uma pesquisa quantitativa, que aí mexe com questões matemáticas e de amostragem maior. Um método de indução, em que você, a partir de algumas variáveis, induz a um resultado, e de dedução, que a partir das variáveis apresentadas, você deduz alguma coisa. Né? E aí, óbvio, vocês têm as metodologias do campo de vocês. Vocês provavelmente já passaram por uma disciplina de metodologia de pesquisa em biologia. Eu, quando fiz relações internacionais, passei por metodologia de pesquisa em relações internacionais. Aí passei por metodologia de pesquisa historiográfica, que é dos campos que eu venho. Né? Então, vocês têm metodologias específicas. Por que metodologia é importante no projeto? Porque ela diz exatamente como que vocês vão fazer isso. Tal qual a ausência prejudica o trabalho de vocês, tá? O método é importante, porque é o momento que vocês vão dizer como vocês vão fazer, tá bom? E aí, a gente tem um processo de revisão bibliográfica, que é esse momento em que vocês vão trazer as leituras do tema. Então, esse objeto que eu tinha falado, eu vou trazer uma leitura vasta sobre sustentabilidade, vou trazer uma leitura vasta sobre políticas ambientais e também sobre
experiências de governos que não têm uma boa relação com políticas ambientais para eu tentar sustentar a hipótese que eu coloquei, que diz respeito aos prejuízos ao crescimento sustentável em governos que não respeitam políticas ambientais. É muito importante, a gente chama isso de revisão do estado da arte. Estado da arte é tudo que tem escrito sobre. Então, você vai, obviamente, você não vai conseguir ler tudo sobre o objeto, mas você vai selecionar os principais autores e fazer essa revisão bibliográfica. É bom porque também traz legitimidade para o seu trabalho, né? E aí, por fim, a gente tem o cronograma. O cronograma, ele é uma estimativa de percurso ali que você vai seguir, né? Nem sempre a gente segue ele, mas ele tem, por exemplo, as atividades e os meses ali. Então, você vai fazer o projeto. Quais meses você vai fazer o projeto? Tais e tais meses. O mapeamento bibliográfico, ou seja, quando você vai começar a pesquisar sobre. Aí você pode colocar ao longo de 6 meses, né? Orientação com o seu orientador, em que período que você vai fazer isso? 2 meses, 3 meses, né? Algo que você tem desenhado na cabeça, isso você pode fazer junto com o orientador também. E o período que você vai usar para desenvolver o trabalho em si, tá? E aí tem o último elemento, que é a apresentação do TCC, claro, que aí você vai escolher um mês lá que você acha que você vai ter concluído. Aí eu trago aqui uma outra informação que eu considero bastante fundamental, que é a estrutura de capítulos. Tá? O que vem a ser a estrutura de capítulos? A estrutura de capítulos, ela é um elemento importante porque parece que ela está distante no momento de um projeto de pesquisa, mas, na verdade, ela contribuiria muito para você se organizar. Então, por exemplo, se você já tem o objeto, o problema e a hipótese, você pode dividir o seu trabalho em 3 partes. Então, você pode fazer o primeiro capítulo com uma coisa que é fundamental, com o elemento fundamental que é a revisão bibliográfica. Então, no primeiro capítulo, sobre esse meu objeto, eu vou fazer uma revisão bibliográfica. No segundo capítulo, já é o momento em que você vai pegar o seu objeto e conversar com algumas teorias, que é outro elemento do projeto, talvez já esteja pronto no projeto. E, por fim, é o momento em que, se valendo do estado da arte e do referencial teórico, você vai tentar fazer um diálogo disso com a sua hipótese, é o momento de testá-la ali na prática, né? Tentar provar o seu ponto a partir de uma legitimidade dada por um bom referencial teórico e por uma boa revisão bibliográfica. Tá? Bom, pessoal, em linhas gerais era isso que eu tinha para vocês. Eu espero que tenha sido bastante proveitoso. Agora eu fico aqui à disposição para perguntas. Quero agradecer profundamente, novamente, o convite da professora Gisele. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite, professor. Muito obrigado pelas suas grandiosas explicações aí. Tenho certeza que nossos alunos puderam aproveitar bastante, relembrar muita coisa que eles já viram na disciplina de metodologia, né? Só que calhou, foi muito bom assim esse período, porque a gente está iniciando o TCC 1 e 2 agora, nesse período, né? Então, é ótimo para os alunos tirarem, para quem está iniciando, tirar as suas dúvidas, que eles ficam cheios de dúvidas, achando onde que vai trabalhar, como que vai trabalhar, o que eu vou fazer, e aí, assim, encaixou perfeitamente. Eu vou dar uma olhada aqui no chat, ver se alguém quiser alguma pergunta para fazer para você. Vou dar uma olhadinha aqui, peraí. Vamos lá, então. Aproveitar, então, quem quiser fazer pergunta, aproveita agora para mandar no chat, que eu vou ler as perguntas de vocês. Deixa eu entrar aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver, por enquanto, ainda... Muitos elogios, professor. O pessoal elogiou bastante. Agradeço, tá? Agradeço. Obrigado. Muito proveitosa essa live. Período perfeito mesmo. Porque calhou bastante por causa disso mesmo que eu estou falando, né? No período que eles estão começando a fazer o TCC. Sim. E o pessoal do 7º semestre está fazendo a última parte do TCC deles. Uhum. Ninguém, será, então, vai querer fazer alguma pergunta? Eu acho que eles já têm bastante perguntas para responder lá no trabalho, então, né? Tem também, né? Talvez eles estão um pouco traumatizados de pergunta.
Mas não Não, esqueçam ainda que uma aluna colocou, né? Que a metodologia é super legal e que você fala de uma maneira bem boa, que parece até que é fácil. Ah, a metodologia é muito importante. Bom, professor, é que a gente tem um delay, né, Ah, sim. da transmissão, mas parece até que é fácil. Tirar o áudio do coisa. Eu acredito que. Vocês que Bom, sabem. Está à disposição. aqui tem. Professor, onde podemos encontrar os sites mais confiáveis para as pesquisas? Ah, legal. Show de bola. Ó, a ferramenta mais interessante que vocês têm, além dos próprios periódicos que vocês encontram na internet, Cielo e outros tantos, eu sugiro sempre assim, entra lá no Google, tá? Se vocês não acharem na aba ali, nos quadradinhos dos objetos do Google ali, digita acadêmico, Google Acadêmico, tá? Google Acadêmico. Entrou no Google Acadêmico, ele vai abrir uma barra de pesquisa do Google Acadêmico que só vai linkar vocês às palavras-chave que vocês escolheram em periódicos e artigos e repositórios de monografia, repositórios de teses e dissertações. Eu até hoje, para fazer os trabalhos e artigos e até mesmo para escrever os guias das disciplinas que a gente pega, o primeiro ponto ali é o Google Acadêmico. Então eu vou lá e eu digito a palavra-chave lá que eu quero, né? Então, se eu estou pesquisando, política social brasileira é uma disciplina que eu tenho. A gente foi fazer lá sobre políticas públicas. Então, você vai pesquisar como a palavra-chave políticas públicas nessa aba e você vai acessar diversos artigos, né? Com diferentes qualificações na CAPES que você pode utilizar. Aí, por exemplo, eu vou contar uma história para vocês. Em 2018, eu me interessei pelo universo da produção de cerveja, né? Aí eu peguei e falei, eu vou começar a fazer cerveja, mas antes eu vou estudar. Eu vou estudar porque eu não sei nada, né, sobre o processo. Então, é um processo que é essencialmente biológico que acontece, né, na produção da cerveja. E é espetacular. Eu peguei muito gosto por química e por alguns elementos da biologia fazendo cerveja, especialmente no que se refere, por exemplo, à reprodução celular da levedura, que aí quando você faz uma cerveja que tem menos levedura viável do que precisar para fermentar, ela fica ruim, que aí você vai aprender, você, pô, cara, vou ter que fazer uns starter aí para reproduzir levedura. Então eu fui no Google Acadêmico pesquisar, me arrependi, não era o caso, né? Então, uma coisa de louco, fui lá no Google Acadêmico pesquisar, não ia fazer nenhum trabalho, cara. Então eu fui pelo caminho mais difícil nesse caso, só que, se eu fui lá e digitei produção de cerveja, abriu milhares de opções para mim lá, né? Então, vai ser muito mais simples para vocês na hora de fazer lá do que vocês estão precisando pesquisar. Então, vai no Google Acadêmico, entra lá na barra do Google Acadêmico e pesquisa por lá, porque lá você pode ter certeza que ele não vai te encaminhar para nenhum site que possa ter qualquer tipo de informação duvidosa no que se refere ao objeto que você está pesquisando, né? Então, a minha sugestão é essa, tá? Então, podem, por exemplo, abriu lá para vocês um artigo numa revista. Se abriu e ela tem qualis lá na CAPES, dificilmente vai ter artigos duvidosos lá, né? Passa por um rigoroso processo de avaliação e de avaliação dos pares, né? Que é quem dá o parecerista, né? De parecer. Então, compensa. Vai lá que não tem erro. Se é essa dúvida, eu espero ter sanado. Tá. Essa pergunta foi da Lidiana de Santos. Obrigado. Aí o Denner Thiago perguntou se você topa ser orientador dele. Ele quer falar sobre cerveja, Orienta? Aí a Isabela Silva escreveu assim: ter ideia do que já quer falar do TCC a partir do sexto período por ali e já ir pesquisando, é válido? Opa, não, é fundamental. Não é válido só como é fundamental. Se você tem uma ideia do que você quer, provavelmente você já passou pela definição do grande assunto. Você não precisa nem fechar o olho e escrever igual eu pedi para vocês fazerem. Então, você já tem o seu grande assunto. Você já tem? Vai pesquisar e tenta delimitar ele o mais rápido possível. Não perde tempo. Eu, na graduação, eu adiantei 2 semestres do TCC e achei que fiz uma ótima escolha, que aí deu tempo de eu estudar para o mestrado. Então, se você puder adiantar,
adiante, porque a qualidade do trabalho vai ser outra. Ótimo conteúdo. Outra aluna, Ana, perguntou se você tem algum trabalho, algum artigo publicado. Tenho. Digitando lá no Google Acadêmico Matheus Bruneto Cari, vai aparecer. Eu tenho um que é o meu xodó, que aí eu não tenho muitos, não, porque a gente eu tenho muito trabalho publicado em anais de eventos, tá? Se vocês procurarem ali, vocês vão achar bastante. Mas é um que eu tenho na revista Telos, de Campo Grande, que é com uma colega que fazia doutorado à época, que é sobre autodeterminação de sujeitos nas reduções jesuíticas dos Sete Povos, que é o meu objeto de pesquisa no mestrado. Então, tem lá, tá? E eu também tenho alguma coisa publicada em política externa brasileira e cooperação Sul-Sul nos BRICS. Tem um artigo sobre parceria estratégica sino-brasileira, que trata da relação Brasil-China. E, se eu não me engano, um ensaio sobre a desindustrialização do Brasil nas relações com a China, especialmente a ideia de especialização primária. Mas eu tenho alguns outros também. Acho que eu tenho um que foi publicado no Congresso, em 2017, no Congresso Internacional de História, sobre a construção do primeiro sistema mundo, as relações entre Portugal e Espanha, na expansão para novas terras no século XV. Muito bem, professor, parabéns. Obrigado. Professor, como encontrar, a Caroline está perguntando, como encontrar os autores mais relevantes dentro do nosso tema e dessa forma ser mais assertivo nas leituras? Perfeito, ótima pergunta, ótima pergunta. Aí, você tem que ter um conhecimento prévio do tema que você está fazendo, né? Então, qual que é o referencial quando se fala em... E aí é muito simples, aí é uma dica que eu dou. Pega os artigos que você pesquisa sobre o tema e vai no referencial bibliográfico dele. Então, por exemplo, você selecionou 10 artigos sobre o tema que você quer pesquisar. Vai lá no referencial bibliográfico e os autores que se repetirem ao longo dos artigos provavelmente a referência no tema. Tá? Então, quando você pegar um trabalho, um artigo que não é, você sabe que não é a principal referência do tema que escreveu, vai lá porque a pessoa provavelmente leu a principal referência, e aí você pega essa leitura a partir dali. Bom, professor, é isso. A gente não tem mais pergunta, então vamos voltar aqui e agradecer mais uma vez a sua excelente participação. Muito obrigada mesmo por trazer mais esse tema para a gente do Biologia em Foco. E já comunicando aos alunos, né, que no mês que vem nós vamos ter o CIRES, né, que é o evento das licenciaturas lá da Unigran, e que você vai estar, junto com o professor Gustavo, vocês vão oferecer um mini curso de metodologia científica, né? Perfeitamente, isso mesmo. Então, aí, quem quiser participar também vai poder se inscrever e aprender um pouquinho mais com o professor Matheus e o professor Gustavo também. Isso aí. Professor, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, fica à disposição, que você precisar de alguma coisa, a gente está aí. Quiser então, orientar algum aluno aí da biologia, vamos junto. Eu agradeço pela oportunidade de falar um pouco sobre metodologia. Bom, o meu e-mail lá fica disponível para vocês, a professora tem, ela quiser passar ali. Quem quiser que tiver com algum tema aí, quiser conversar um pouco, pedir alguma dica, se no que eu puder ajudar, não é o meu campo, mas no que eu puder ajudar, estou à disposição também. Obrigado de novo, e eu desejo a todo mundo aí que está fazendo TCC, né, que tenha sucesso nessa empreitada e sucesso aí nas próximas caminhadas, tá? Então, é isso. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Obrigada, professor, mais uma vez. Boa noite a todos. Obrigada a todos pela presença. Até breve, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.